O que os recrutadores avaliam no currículo? Eu devo ser 100% sincera numa entrevista? Se eu for indicada para uma vaga, isso aumenta as minhas chances? Bem, e como o LinkedIn pode me ajudar nisso tudo? Eu sou a Maraísa, eu sou RH especializada em tecnologia e hoje eu vou te responder todas essas perguntas e tirar todas essas dúvidas aí da sua cabeça. Primeiramente, o que os recrutadores avaliam no currículo? O principal, a sua trajetória profissional. Como que a vaga que esse recrutador está buscando tem fit, né, tem adequação com o que você está vendendo dentro do seu currículo. Por isso que os recrutadores, nós recrutadores, falamos que para cada vaga é importante você fazer um currículo diferente, porque assim você consegue se vender melhor. Como assim? Se eu, Maraísa, ver uma vaga de RH generalista e uma outra vaga de RH especializada em tecnologia, são dois focos diferentes, mesmo sendo para a área de RH. Então, eu conseguiria fazer dois currículos distintos, focando as palavras-chave de acordo com que a vaga, o que está descrito na vaga. Então, se dentro da vaga de RH especializado em tecnologia está pedindo um profissional que saiba recrutar desenvolvedores Java, C Sharp, .NET, React, eu vou colocar toda essa sopa de letras dentro desse currículo. Agora, se a outra vaga de RH generalista, que, exemplo, não é para uma empresa de tecnologia, eu vou colocar todas essas siglas? Não precisa. O que eu vou enfatizar? O que muito provavelmente essa vaga está pedindo. Employee branding, uma visão de HRBP, que é parceira de negócio, que está muito em alta hoje, né, 2025. Uma visão mais de estratégia, benchmarking. Todos esses pontos, as palavras-chave para dentro da minha área de atuação, eu vou colocar nesse outro currículo. Então, sempre pensa, o que a vaga está solicitando e o que eu tenho de conhecimento para colocar nesse currículo. Agora, alguns erros muito comuns que eu vejo ainda hoje dentro de currículos. A ordem de experiência. Como assim? A ordem, quando você abre um currículo, é muito importante que sempre esteja numa ordem atualizada. Qual que é o seu emprego atual? Esse seu emprego atual, a sua última experiência profissional tem que estar no começo, tem que ser a primeira dentro do currículo. E aí sim você vai decrescendo quais foram as suas outras experiências profissionais. Outro ponto que eu ainda vejo muito, e esse é um ponto que me assusta demais, por quê? Porque isso infringe a LGPD e, além disso, coloca em risco a sua própria vida, de certa maneira. E qual que é essa informação crítica? O seu endereço. Ainda hoje tem muitas pessoas que colocam o endereço completo. Rua, número da casa, da quadra, CEP, cidade, estado. Isso não precisa. Dentro de um currículo, isso é muito crítico. Porque qualquer pessoa, né, pode pegar esse currículo com má intenção e sabe toda a sua trajetória profissional, onde você estuda, onde você estudou. Sabe o seu nome completo, sabe seus contatos, né? O seu e-mail, seu telefone. E algumas pessoas me perguntam, né? Já me perguntaram de Maraísa, mas tem algumas vagas que pedem para colocar o endereço. E uma coisa eu posso te confirmar. Se uma empresa pediu para colocar o endereço dentro do currículo, muito provavelmente essa empresa é a lojinha da esquina de um bairro minúsculo de uma cidade do interior. Por quê? Porque quem se preocupa com esse mínimo detalhe de qual que é o seu endereço, a sua rua, o bairro, ok, colocar bairro, colocar cidade, o estado, ótimo, perfeito. Colocar o nome da sua rua, da sua casa, do seu apartamento, isso é muito crítico, porque uma pessoa mal intencionada pode pegar esses dados, bater na porta da sua sua avó, seu avô, sua tia, simplesmente vai abrir a porta
da casa para esse desconhecido e deixa ele entrar, né? No currículo, ainda existem muitas pessoas que colocam endereço. Não coloque endereço. Coloque bairro. O bairro, o recrutador já vai saber, já tem uma noção melhor de onde você está localizado dentro da cidade, do estado, até mesmo do país. Então, já foram 2 pontos aqui. A ordem cronológica da sua experiência profissional, o seu endereço, que não precisa ser colocado dentro de um currículo. E terceiro ponto que eu ainda sinto bastante falta é o link do LinkedIn dentro do currículo. E como eu disse na pergunta anterior, na resposta anterior, é sim muito importante que você faça um currículo separado, individualizado, personalizado para cada vaga que você for se inscrever. Mas dentro do LinkedIn você coloca todas as suas experiências profissionais, claro, que estejam de acordo com com o seu foco profissional hoje. Ali nós recrutadores, conseguimos avaliar melhor toda a sua bagagem. Porque às vezes, eu vou continuar aqui com o meu exemplo de RH, às vezes a pessoa trabalhou na área médica e dentro de uma empresa de software está sendo construído um software focado para médicos. E se você tem esse conhecimento, seja por estudo, seja por experiência, esse conhecimento agrega para essa empresa. Então, às vezes, a gente pode pensar que não casa uma informação com a outra, mas sim, pode fazer um fit muito bom. Continuando, devo ser sincero 100% dentro de uma entrevista? Não. Por quê? Porque muitas pessoas são sincerocidas. Eu gosto bastante de usar esse termo, porque é verdade. Às vezes falta um filtro muito melhor, ou até mesmo uma maturidade para falar de frustrações, de medos, de receios. Então, enfatizando, não fale da empresa anterior, fale mal da empresa anterior, evite falar de momentos críticos que ainda te doem emocionalmente, que você sinta vontade de chorar, que você sinta muita raiva, para você não demonstrar isso na entrevista. Então, esse é um ponto bem complicado, porque normalmente quem está ali entrevistando você, que é um candidato, é uma pessoa que tem um conhecimento em psicologia, em psicanálise, e está analisando cada detalhezinho, seja a sua expressão facial, como você fala, o que você fala. E já me vi diversas vezes com profissionais que começaram a chorar dentro da entrevista, que usaram a entrevista como um local terapêutico. Por ser um profissional com esse viés psicanalítico, psicológico, às vezes o candidato se sente muito seguro psicologicamente para falar das suas dores, só que a entrevista não é esse local. Então, muito cuidado em ser sincerocida, em ser 100% sincero. Agora, se você tem extremamente claro, você já tratou isso com terapia, você já falou com seus amigos, colegas, já fez esse processo e você não vai transmitir raiva, orgulho, até mesmo frustração de uma maneira ruim para você dentro da entrevista, seja sincero. Aí não tem problema nenhum. A questão são esses pontos que eu disse. Ser indicado para vagas aumenta a sua chance para você ser qualificado? Sim, com certeza. Hoje eu ainda falo que o QI, quem indica, é o maior ponto para você conseguir a sua tão sonhada vaga. Só que, se você não conhece C-level, se você não conhece empresário, se você não é amigo de gerente, você não é amigo de diretor, se você não tem no seu convívio pessoal essas pessoas que podem abrir essas portas para você, o que você faz? Como que você é visto? Se você não é filho do dono, se você não é parente, o que você faz? Aí entra o LinkedIn. Porque o LinkedIn é uma rede social profissional. E é ali que você consegue se vender, você consegue fazer o seu próprio marketing profissional. Pessoas do mundo inteiro vão poder ver suas qualificações, o que você pensa, o que você estuda, a sua forma de colocar isso no mundo. Como você pode fazer isso dentro do LinkedIn?
Primeiro, antes de começar a postar qualquer coisa, o que eu sempre falo, atualize o seu perfil profissional. Esse é o primeiro ponto. E enfatizando alguns tópicos aqui do que precisa ter no seu perfil. Palavras-chave no seu título, uma boa foto profissional. LinkedIn é uma rede social profissional. Nada de foto no espelho, nada de foto no banheiro, nada de foto com biquinho, nada de fotos que não tem a ver com o âmbito profissional. Por isso é tão importante ter uma luz qualificada, uma roupa de acordo. Pensem nesses detalhes, porque o seu perfil vai te abrir muitas portas. Como eu disse, o QI, quem indica, abre muitas portas. E sim, te coloca antes, muito mais próximo de uma vaga do que pessoas que não conhecem ninguém, que não têm essa indicação. Então, antes de começar a postar, olha esses pontos, suas palavras-chave no título, sua foto profissional, se a descrição, os pontos, né, da sua experiência profissional estão bem descritas, se tem as ferramentas que você utiliza no seu dia a dia, que são de acordo com a sua área de atuação. Agora sim, o que eu posto? Que conteúdo que eu posto? Antes de começar a postar qualquer coisa, pensa, que público eu quero atingir? E a partir disso, você começa a postar. Postar o quê? Você pode postar o que você quiser de acordo com a sua área de atuação. Então, nada de postar sobre política, sobre religião. Se for postar algo do gênero, que seja embasado com pesquisas científicas, que sejam baseados em pesquisa de mercado, Forbes, CEO, GUP, HR Results, palestras, estudos. Tenha embasamento no que você for falar para você não falar coisas aleatórias só para conseguir curtidas. O LinkedIn não é para você conseguir curtidas, é sim para você fazer o seu marketing profissional. E por hoje é isso. Se você tiver mais dúvidas, questionamentos, angústias, deixa aqui nos comentários. Vou ficar muito feliz em poder te ajudar na sua carreira. Eu sou a Maraísa, eu sou RH especialista em tecnologia e estou aqui para te auxiliar no que eu puder sobre carreira e LinkedIn. Até a próxima!